Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso perfil do Rio de Impacto. E essa semana a gente tem duas lives, uma que começa agora, em que eu vou entrevistar a Ruth Spínola, professora, integrante do Movimento Rio de Impacto e representante aqui da FAPERJ. Ela vai falar com uma assessora da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ com a gente sobre um edital que acabou de ser aberto voltado aos negócios de impacto social. E na sexta-feira eu vou receber aqui também o Guilherme Alan, do Sebrae RJ, falando sobre um programa de aceleração voltado aos negócios que acontecem nas favelas. Então, são duas oportunidades aí para os nossos empreendedores de impacto aqui do ecossistema do estado do Rio de Janeiro, para eles, enfim, terem apoio aí para o desenvolvimento dos seus projetos. Estou aqui aguardando a Ruth chegar. E essa sala aqui ficar maior, mais ampla, vocês vão ter a oportunidade aqui de tirar todas as dúvidas sobre o edital e conhecer um pouquinho mais dessa que é a segunda edital que a FAPERJ lança para os negócios de impacto. A Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro é pioneira no apoio aos negócios de impacto e principalmente em estimular, esse contato da universidade com esses negócios, porque se tem um diferencial que a gente observa nesses negócios é justamente a possibilidade de medir exatamente o efeito e o objetivo de cada um dessas ações, que trazem também soluções para o campo. Vamos agora dividir a tela, a Ruth já está aqui, para a gente começar a nossa conversa. Pessoal, fiquem atentos, vocês vão poder super fazer perguntas. Agora vamos esperar a Ruth aparecer. Investe essa câmera aí, Ruth. E aí, tudo bem? Tudo bem, tá ouvindo bem, querida? Tudo ótimo, tá dando Muito... para ouvir com perfeição. Beleza, obrigada. Muito bom dia a todos e todas. Um prazer ter você aqui comigo para dividir essa que é uma oportunidade para os negócios de impacto aqui do estado do Rio de Janeiro. E a segunda edital, estava contando aqui para todo mundo do pioneirismo da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro em olhar para os negócios de impacto ainda no momento que a gente não tinha nem a lei que definia o que eram os negócios de impacto, mas já tinha aí um estudo, porque a gente já sabia que essa ia ser aí a tendência, ia ser um campo muito importante para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, reconhecer esses negócios que já estão aí gerando impacto, mudando realidades e resolvendo problemas que a gente sabe que existem, né? Verdade, a gente está muito feliz, é o segundo edital vanguarda no Brasil, né? A gente não só se destaca pela nossa lei, que está em fase de regulamentação, estamos de olho acompanhando aí os nossos deputados na Assembleia, mas porque a gente tem uma agência de fomento que chega junto, que está acompanhando o movimento desse campo, de estudo, de militância e de intervenção social, ambiental em territórios, resolvendo problemas estruturantes, que muitas vezes o Estado não consegue chegar junto, não consegue trabalhar de forma laboratorial para investigar qual é a melhor solução. Então é para isso que existe o terceiro setor de modo geral e agora esses, o que a gente está chamando de os negócios de impacto socioambiental positivo, que estão ressignificando o terceiro setor nessa orientação. Mas estamos juntos aí, muito felizes nessa segunda edital e mais robusto, Geis? Agora com 5 milhões de reais. Conta pra gente, Ruth, quem pode, quem é elegível a integrar e a participar desse edital? Certo, querida. Então, o edital da FAPERJ é tudo pelo SIS-FAPERJ, o sistema da FAPERJ. Então, toda a submissão é por lá. Tanto tanto o proponente quanto a equipe executora do projeto que ele vai apresentar tem que estar com o cadastro SIS-FAPERJ em dia, atualizado e existente, antes de tudo. Eles também têm que ter um currículo Lattes, mesmo que a gente saiba que empreendedor não precisa ter um currículo acadêmico, mas o currículo Lattes no Brasil e para a FAPERJ é importante, então a gente pede os dois cadastros no Lattes, 2 T's, cnpq.br e no SIS-FAPERJ. Então, uma vez lá, quem são os proponentes elegíveis? Que é a sua pergunta, Geisa? São 2. É sempre pessoa física, tá?
Só que por trás da pessoa física tem uma CNPJ, tem uma empresa, uma organização por trás. Então é sempre uma pessoa física em que, aí tem dois tipos, ou de um negócio de impacto ou de uma entidade de apoio. O negócio de impacto já tem que estar estabelecido, já tem que estar faturando, já tem que estar medindo seus resultados de curto, médio. O longo prazo depende do ciclo, né? Mas a orientação é que, uma vez tendo nascido, se posicionado como negócio de impacto, ele tem que visar a avaliar o seu impacto positivo ambiental e ou social, depende do que endereça esforço. Só que tem outra pessoa aí, outro bicho no ecossistema que também está merecendo recurso e a gente observou isso, porque a gente quer ajudar no ecossistema, a gente quer fortalecer os atores coletivos, quer fortalecer os agentes econômicos que estimulam e ajudam esse negócio de impacto a se fortalecer, a ser gerado e a ser sustentável ao longo do tempo, né? Quem são essas pessoas jurídicas, né? Que a gente quer também é também elegível. São as entidades dinamizadoras do campo, são as incubadoras, as aceleradoras, as universidades, por exemplo, que fazem parte do Rio de Impacto, os hubs que orientam, né, empresariamento, as escolas laboratoriais de prototipação que ajudam, né, que tem história já. Não vale dizer que chegou agora. O importante é dizer que já estava orientado a acolher os negócios de impacto há algum tempo. Então, a gente a gente quis ajudar a maturidade do nosso ecossistema para quem já está posicionado, porque tem muita oferta para quem está começando, né? Então a gente resolveu posicionar assim, a gente também tem estratégia, e como não, né? Dinheiro público a gente tem que ser assertivo, ser bem direcionado e com muita qualidade aí, abrir essas possibilidades aí de fomento, né? Desse edital, 5 milhões. Sendo que o primeiro eixo é 205... Ai, deixa eu até conferir aqui para não falar bobagem, eu estou com a minha colinha aqui do lado. Mas é 500 mil reais para projeto de 2 anos para entidade dinamizadora, entidade de apoio, vai fazer um projeto que explique o que ele vai estar fazendo para ajudar ainda mais o ecossistema, porque ele já ajuda o ecossistema, já é um ator relevante, coletivo, mas o que ele vai fazer com 500 mil em 2 anos? É isso que ele tem que mostrar no projeto que ele vai submeter no Cisfaperd. Já o empreendimento de impacto, né, já posicionado, já faturando, tem que mostrar também 2 anos de projeto para alocar, deixa eu ver aqui, se eu não me engano são 250 mil. É isso mesmo. Então, para negócio, a gente está dando 250 mil e para empreendimento e para entidade de apoio 500 mil. Projetos de 2 anos e sempre para explicar para que aquele dinheiro vai, né? É para ajudar no processo, para otimizar recursos, é para contratar uma pessoa que vai dar uma robustez, é para contratar um software, né? Um programa que ajuda o Big Data a ficar mais ágil e a ter apuração do resultado de forma mais coerente, consistente. Então isso aí, o papel em branco para o proponente escrever. Mas essa é a limitação. Projetos para 2 anos, 250 mil para entidade, para negócio já formalizado e 500 mil para entidade de apoio para continuar levando a boa nova desse nosso campo, né, Geisa? E que, na verdade, foi muito impactado pela pandemia, né? A gente vem observando aí, pelo próprio movimento Rio de Impacto, nas conversas com os empreendedores, o quanto esse tipo de impulsionamento pode gerar mudança aí no campo. Ruth, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o primeiro edital, né? A gente está aqui numa continuidade. O edital foi considerado sucesso. Para poder ter o segundo, teve que rolar essa avaliação por parte aí da diretoria. E eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu nessa primeira fase, para que a gente possa costurar, né, e demonstrar aí a estratégia de evolução desse edital. Com certeza, é um prazer. A gente lançou o primeiro edital em 2018. Eles estão fechando o ciclo agora, então a gente está avaliando agora o relatório final. A gente tinha R$1,5 milhão, mas a gente não conseguiu executar, aportar todo esse recurso, porque a gente naquela época não tinha esse nível de maturidade, acho que não, a gente também faz a meia-culpa, a gente talvez não tenha divulgado bem, mas de qualquer maneira a gente executou mais ou menos 800 mil reais, e a gente tinha 1.500, 1.500.000, né? Mas foram projetos bem bacanas, por exemplo, a UFRJ tem 2 campi fora do Rio de Janeiro, né? Aqui da região metropolitana, lá em Paracambi e Macaé. Em Paracambi, né? Então, junto à comunidade quilombola e de movimento de agricultura familiar. Olha que bacana. O que a professora Camila Harisha
o sobrenome dela, fez com esse recurso, né? E ela se colocou como negócio de impacto. Na verdade, ela tinha muito mais o perfil de negócio de entidade dinamizadora. Porque é um projeto que a gente até fez uma reportagem na FAPERJ, são os alunos de engenharia que estão nas comunidades tradicionais, observando qual é o problema que eles têm ali para gerar renda, para além da subsistência, porque eles se alimentam ali do que vem da terra, e que lindo isso, né? A gente poder ajudar também a área rural do estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ é para todo o estado, e ela levou os engenheiros para terminarem uma formação para saber como fazer uma máquina, um maquinário, porque eles são engenheiros dessa área, né? Mais mão na massa e não de produção, não engenheiro de produção, e eles conseguiram melhorar a capacidade produtiva e de manufatura, né, de trabalhar o que vem da terra, por exemplo, a mandioca, trabalhar de forma a agregar valor e conseguir vender com melhor preço. Então, com isso, os alunos aprenderam, né, não só a questão do briefing, de entender um território, de entender um problema, de propor uma solução. Então, eles fizeram a bicicleta que consegue raspar a mandioca e já tem a casa de farinha, eles reformaram a casa de farinha e aí conseguem ter mais autonomia, geração de renda para a quilombola. Em outro caso, eles fizeram uma coisa para puxar a água, né, com um movimento lá de vento. Então, também para a agricultura familiar. Então, esse é um tipo de projeto muito bacana, porque ajudou, na ponta, ajudou a cooperativa desses quilombolas e dessa agricultura familiar. Mas a gente teve outros projetos, por exemplo, a Workay. O Workay, como negócio de impacto, também recebeu um recurso. Eles usaram para comprar equipamentos para trabalhar, ainda mais home office, né? E estão também aí na sua vida empreendedora, vivenciando essa fase, né? Que não é fácil sem empreendimento de impacto. Não só porque tem que performar financeiramente, mas mais do que isso, é muito mais desafiante, né, Geisa? Eles têm que ter métricas sociais e ambientais que eles botam a corda no pescoço e falam, eu vou até lá, eu quero resolver esse problema, eu quero mitigar, eu quero diminuir em tantos por cento uma questão em tantos anos. Então eles estão ali na batalha, a gente sabe que não é fácil, muito pelo contrário, ninguém disse que seria, mas a FAPERJ está aqui para ajudar nesse esforço. Teve também a Citaui, né, que participou desse... Boa dica, vou bater pro gol agora, hein? A Citaui é um agente no Brasil, né, do ecossistema nacional, e que bom que está aqui no Rio também, a sede deles é aqui, mas eles também estão lá em São Paulo. Mas a Citaui é essa querida organização que dá empréstimo e dá dinheiro, né? A fundo perdido também, como faz a FAPERJ, para o nosso ecossistema. Mas por que a Citaui é uma entidade de apoio, uma entidade dinamizadora? Porque ela provê recursos, ela provê inteligência, provê rede para que esses, né, negócios que já existem no Brasil e no Rio, eles tenham mais volume, mais sustentabilidade no tempo, mais robustez de faturamento e mais assertividade para onde eles querem chegar. Então a Citaui tem esse trabalho. O que a Citaui propôs de projeto e a gente adorou e fez todo sentido, né? A gente é uma banca externa, tá, gente? Que ficou bem posicionado e a gente ranquerizou e eles conseguiram também, eles se posicionaram como negócio dinamizador. Eles vieram com uma proposta muito de vanguarda em nível internacional, que é os bonds, né, em inglês. Não é James Bond, não, aquele ator importante, aquele filme. Mas são os títulos de impacto ambientais, né? No Brasil são os contratos de impacto sociais. SICs, né? Contratos de impacto sociais. No exterior eles falam bonds, os bonds. E eles estão, o que eles fizeram? No Brasil, eles fizeram uma campanha, uma sensibilização para os gestores públicos, para eles abrirem seus títulos de impacto. Mas aí tem todo, como a gente não tem massa crítica ainda para isso, é muito novo, no Brasil não existe, então eles tiveram apoio do Instituto Sabin e da FAPERJ para fazer no Brasil, só que na FAPERJ a gente apoiou só a intervenção no Rio de Janeiro, né? Então, 2 cidades no Rio de Janeiro, uma delas é Petrópolis, a outra eu não sei se eu vou lembrar, elas ganharam, era um processo de sensibilização, de formação de gestor público para fazer com que daqui a pouco a gente tenha os nossos títulos também sendo divulgados, lançados e que ajude a fechar a triangulação, né? Uma triangulação que os bondes fazem. De liberação de recurso público, inclusive, né? Porque aí uma economia do setor público em botar um dinheiro de risco. Então, quem entra no risco é o intermediário, é o investidor. O negócio de impacto entra para intervir, para resolver aquele problema e para performar, tem as métricas, né, que eles traçam. E se isso der certo, aí sim, no final do ciclo é que o governo chega e reembolsa
com bônus, o cara que botou o risco lá, né, que acreditou naquilo e que disse, deixa comigo, governo, que eu resolvo com essa organização, ela tem expertise, ela tem capilaridade, ela tem sapiência para esse tema. Então, quando prova que rolou, é a hora que o governo chega. Então, olha que interessante, né, uma nova forma de financiar as ações, a questão socioambiental no Brasil e no Rio de Janeiro a gente não quis deixar de ficar de fora. Não podemos ficar de fora e a CETAW está aí ajudando a gente nesse campo. Se tem uma coisa que o Rio tem, né, de vantagem comparativa, é o fato de que muitas instituições que apoiam, que estão discutindo hoje essa temática dos negócios de impacto, elas estão sediadas aqui. Então, nada mais natural que as instituições também estaduais acompanhem esse movimento aí de protagonismo no tema, né, e possam contar essa história para quem está chegando, para outros estados. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar nessa via da divulgação, né? De fazer chegar essas oportunidades que são abertas, mas que são abertas dentro do Estado. Tem todo um procedimento a ser feito para você poder acessar esse recurso, mas os resultados finais, né, na medida que estão sendo também assistidos pelo governo, a gente consegue, na ponta, ver a evolução, medir o que está acontecendo na verdade. Conta pra gente, Ruth, a gente já falou aqui do valor, são 5 milhões no total desse edital. Qual é até quando as pessoas podem preencher esse edital aí para poder acessar essa oportunidade? Ele vai ficar apenas um mês aberto, porque a gente quer garantir que seja pago a primeira parcela esse ano. Esse recurso vai ser pago em 2 vezes, né? Um no ato da outorga, né? Na hora que assina lá, junto com o nosso presidente da FAPESB, o querido Gerson Lima. E aí, nesse momento, ele recebe já metade do valor. A outra metade, no 10º mês da execução do projeto, ele tem que apresentar um relatório técnico. A gente avalia em 1 mês e aí sim, mais ou menos em 1 ano depois, ele recebe a segunda parcela. Porque a gente quer acompanhar, quer ver se a pessoa realmente está chegando junto, está performando, aí sim a gente termina de dar o recurso público, né? Que a gente quer sempre prezar pela boa aplicação desse recurso. Então está aberto, Geisa e queridos aí que estão acompanhando a gente, está aberto para receber proposta até o dia 26 de julho, por isso é tão oportuno essa live aqui, né, Geisa, e outras que quem quiser chamar a gente faz. Tem mais 20 dias aí aberto na rua, na pista, esse edital tão bacana e com tantas coisas para a gente resolver a partir de um instrumento, né, de um papel que a gente consegue, de um A4 que a gente transforma numa política pública e que vai ter significância, vai ter relevância para o nosso campo. Só voltando aqui para quem entrou agora e está assistindo a gente, são 5 milhões, esse edital está aberto até o dia 26/7. Vão ser R$500 mil para entidades dinamizadoras. A Ruth explicou muito bem, dá para voltar, porque essa live vai ficar salva aqui no nosso perfil do Rio de Impacto. O que são essas entidades dinamizadoras, mas também tem dinheiro para as empresas de negócios de impacto social. Então, para as empresas, são 250 mil que podem ser aportados em 2 anos, sendo que metade do dinheiro é dado quando da assinatura lá do início do projeto e metade 1 ano depois para que ele seja executado na sua completude. A gente falou aqui também de exemplos de ações e negócios apoiados no primeiro edital e desse diferencial, né? Porque nesse segundo edital a FAPESB já identificou essa questão das entidades dinamizadoras, que são as entidades, na verdade, que já participam aqui do movimento Rio de Impacto, né, por serem apoiadoras desses negócios, fazerem processos de aceleração, de capacitação, de apoio, né, na ponta aos empreendedores, para que eles possam entender que eles são negócios de impacto, e mais do que isso, né, adquirirem os instrumentos necessários para fazer a análise desses impactos. Ruth, a gente está esquecendo de alguma informação. A questão é legal a gente falar assim, das áreas, né? Porque às vezes as pessoas ainda estão no processo de reconhecimento do que é isso que a gente está falando aqui, né? O que são esses negócios de impacto? Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, como professora também, né? De um curso sensacional que rola na PUC. E muita gente que está aqui, eu estou identificando, já passou pela sua formação. Vamos explicar um pouquinho para quem está assistindo aqui a gente, que negócios são esses que a gente está falando?
Com certeza, Geisa. É sempre bom desenhar, porque não é trivial esse entendimento desse conceito. Tem tido muita pergunta do que é isso mesmo. Muita gente que... Que bom que, de alguma maneira, a gente está provocando o pessoal a entender e fazer um Dr. Google aí, fazer uma chamada para entender esse campo, né? Estou tentando aqui diminuir... Ai, meu Deus, como é difícil quando a gente está nervosa. Estou tentando aqui pegar uma colinha. Não está dando muito certo, não. Mas é isso. Os empreendimentos de impacto são o quê, né? Socioambiental positivo. Eles são organizações com ou sem fins de lucro, pode ser empresa limitada, pode ser organização da sociedade civil organizada, pode ser cooperativa. Então, são organizações que, dependente da sua formalização, né, da forma jurídica que o Brasil enquadrou, porque no Brasil, mundo afora tem outros enquadramentos, inclusive existe mundo afora enquadramentos que já reconhecem esse, né, os negócios de impacto como esse perfil híbrido e com uma política específica para eles, como a gente está caminhando aqui aos poucos a nível federal. Mas o que são os negócios de impacto? O que diferencia eles é a orientação, o propósito explícito, intencional de enfrentar um problema social e ambiental. E não é só dizer para ficar bonito na ficha e botar no site. Não, tem que medir, tem que monitorar, tem que apostar em qual vai ser o impacto no final de um ciclo de uma intervenção. Vai ser 50% diminuir a desnutrição infantil no território? Tá, então vamos medir hoje, no curto prazo, no médio e no longo prazo, que é quando a gente efetivamente apura o impacto, é sempre no longo prazo, é quando fecha um ciclo, né, e cada organização tem o seu longo prazo. Mas é importante que feche um ciclo de uma intervenção. É aí que, efetivamente, a hora do termômetro impactou positivamente ou não, né? Gosto sempre de provocar também, o pessoal esquece de dizer que impacto é negativo. Sempre tem algum impacto negativo. A gente não quer melhores normais por vir, né? A gente tem que ser humilde e aberto, né, transparente, a ponto... Para mim, isso é o mundo ideal, Geisa. A gente fica aqui muito nos sonhos. Mas, ó, eu estou resolvendo o problema da desnutrição, mas sem querer eu também, né, produzir carbono, estou aumentando o efeito estufa, como é que eu posso melhorar minha cadeia produtiva? E aí é um projeto de intervenção de 2, 3 anos para aquela organização também não ter aquele negativismo ali dentro da sua cadeia de valor. Aí pode trabalhar com bicicleta em vez de motoboy e por aí vai, né? Então tem muitas soluções para isso. Então a orientação desse edital é principalmente para problemas estruturantes, históricos do Rio de Janeiro. E a gente tem a questão, por exemplo, desigualdade étnico-racial, né? As favelas e os presídios estão cheios de quê? De homens negros jovens, né? Então tem alguma coisa que a gente tem que tentar resolver, tá? A gente sabe que é pela linha da educação, pela linha dos direitos, né? Então, qual é a organização social que quer endereçar esforço para tentar entender, fazer uma profundidade, um mergulho profundo nesse tema e se propor a, devagarinho, contribuir para, né? No longo prazo é sempre contribuir para. A gente não quer que esse empreendedor seja o super-herói, a super-heroína que vai resolver o problema do mundo. Não, ele tem que no seu setor, no seu território, na sua população assistida, ele tem que ali causar positividade, e por isso que é tão importante envolver todos os stakeholders, todas as pessoas para junto se orientar, se compromissar para estar, inclusive, validando aquele impacto positivo que a organização do negócio de impacto diz que afeta, né? Mas a gente está com um olhar especial, Geisa, também para as favelas, para as periferias, para as quebradas, não sei como é que a gente prefere chamar aqui, mas no linguajar, no termo lá acadêmico, e do campo da administração pública são os conglomerados, as ocupações subnormais. Mas é a favela, e a gente, né, tem com muito orgulho fala que tem, né, a gente tem favela, faz parte da bioma, da visualização, da paisagem do Rio de Janeiro, e que bom, pessoas absolutamente lindas, trabalhadoras, com muito direito de morar onde eles quiserem, só que com qualidade, claro, né? Então a gente quer especialmente atender empreendimentos para a favela, com favela, e que melhorem a situação das favelas no estado do Rio de Janeiro hoje. Favelas e periferias, né? Então tem essa questão. E tem uma dica aqui, né? Você falou o que estou esquecendo, né, Geisa, de perguntar aqui para mim, é a questão do ecossistema. Um dos pesos de avaliação desse edital, um peso importante, é o quão aquela organização de apoio ou quão aquela negócio de impacto está coordenado, articulado, né, de forma dialógica com o seu ecossistema. A gente quer que os atores, a gente quer fortalecer os atores coletivos como o Rio de Impacto, como a RINC, como as organizações de cooperativismo, como outros conglomerados aí regionais que lidam com empreendedorismo social, com inovação social. O FRJ também tem uma rede linda de inovação
inovação social com a América Latina. Então, não importa qual é o sujeito coletivo que você está associado, é importante você dizer qual é e quão ativo você é, porque isso vai impactar no processo decisório. E aí, só resumindo o que a gente colocou lá no nosso texto, nas divulgações do Rio de Impacto, né? São empreendimentos e iniciativas já estabelecidos no estado do Rio de Janeiro, que atuam no enfrentamento de problemas estruturantes, em segmentos como educação, saúde, energia. Essa é uma temática aí que está no Rio de Janeiro bombando, né? Que é justamente trabalhar com as energias alternativas. A gente tem super projetos ligados a negócios de impacto e negócios de impacto voltados para essa questão da energia que já rodaram o mundo como cases super interessantes. Turismo, e aí turismo aqui, você tem o turismo rural, que a gente tem falado bastante no Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa, do seu impacto, principalmente agora, em que a gente está numa situação de retomada do turismo, mas um turismo muito mais de curtas distâncias, e a gente tem, enfim, um arsenal de produtos turísticos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro que podem também ser negócios de impacto, né, e mudar realidades locais. Questão da empregabilidade, das tecnologias sociais e assistivas, mobilidade urbana, sistema prisional, desigualdades étnico-raciais, geracionais também. A gente tem visto aí uma série de iniciativas preocupadas com a questão da inserção dos idosos, dos 50 a mais. Enfim, a gente está vivendo num cenário de longevidade aí, de tentativa de mudar essa realidade, né? Quer dizer, de criar oportunidades para todas as fases da vida, gênero, orientação sexual, qualidade de vida nas comunidades. Então, tem aí um campo vasto e aí uma chamada também a todos que estão assistindo aqui para recorrerem, acessarem esse edital. No site da FAPERJ, o edital ele tem um lugar que as pessoas têm que clicar para poder acessar, e tem uma lista com todos os editais em que você pode clicar e eles abrem para você poder ler. Como é que é essa questão do preenchimento, Ruth? Conta aí pra gente. Isso não é bobagem, essa é a parte mais burocrata, né? Que a gente fica um pouquinho com vergonha, mas é importante a burocracia porque resguarda a res pública, né? O recurso público. A gente sabe que tem que caminhar mais para ficar mais ágil, mais célere e mais transparente o processo, né? Mas a gente está caminhando, de alguma maneira a Covid, entre aspas, foi positiva nesse sentido, porque a gente, né, nunca antes na história a gente teve um sistema que não precisava estar presencial lá e resguardando a saúde dos nossos funcionários, né? Da gente. Então a gente hoje em dia, por exemplo, forçosamente estamos com um sistema muito bom de gestão e que a gente consegue assinar, tramitar tudo por lá. Então, estamos avançando aí aos poucos. Mas você perguntou o sistema, né? Tem que cadastrar, todo mundo envolvido tem que estar no CISFAPERJ, assim como o Lattes, mas é o proponente, a pessoa física que vai ficar responsável por esse recurso se ele for aprovado. Esse é um recurso de auxílio e também pode ir lá dentro pedir bolsa, mas o fato é que ele não impacta no imposto de renda da pessoa que vai submeter em nome da PJ que está por trás, em nome da incubadora, da aceleradora, da universidade que está por trás, ou em nome do negócio que está por trás. Não vai impactar na declaração de renda dele, é importante, as pessoas ficam com dúvida nisso, mas hoje em dia a gente tem alguma dificuldade de dar dinheiro, recurso direto para um CNPJ, então a gente achou essa solução melhor, dá para o CPF que representa o CNPJ. Mas é importante lembrar que é para dinheiro, o papel está em branco para você dizer se você quer dinheiro, recurso, rubricas, né, orçamentárias para custeio ou para capital. Então, você pode tanto pedir uma melhoria de uma instalação física, né, ou comprar um equipamento de pequeno porte. Equipamento de pequeno porte é abaixo de R$100 mil, tá? Essa é a nossa métrica. Mas você também pode pedir dinheiro de custeio, né, rubrica de custeio, que é para pagar alguma PJ durante um período, algum CPE, alguma PF durante o período, né, alguma pessoa física, só que para a pessoa física só pode pagar 3 meses consecutivos, porque senão dá problema trabalhista para a FAPERJ e para o outorgado. Para a pessoa jurídica pode ser 12 meses de contratação de uma pessoa jurídica para atuar em comunicação, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, aí é a gosto do freguês, né, do projeto que vocês estão escrevendo. E o legal é que no custeio é possível pagar a consultoria estratégica. A gente demorou um pouco para lançar o edital, porque teve esse imbróglio lá dentro, porque, né,
consultoria, historicamente, a FAPERJ não pode pagar, mas quando diz no edital que pode, pode. Então a gente demorou um pouquinho, voltou atrás, mas valeu a pena. Porque as incubadoras e aceleradoras, esse é o principal despesamento deles, né? É pagar consultoria para atender o seu negócio na ponta. Então a gente conseguiu viabilizar essa rubrica e vocês podem explorar ela também, integralmente ou parcialmente. Então, na verdade, esse projeto pode tudo, menos equipamento de grande porte, menos obras de grande estrutural. Pode obra de pequeno porte, pode equipamento de pequeno porte, não pode pagar taxa e tributo, isso é histórico. Geisa, qualquer projeto da FAPERJ não pode pagar uma taxa de NPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a gente não pode. Uma taxa da Juscerja, né, ou da Receita Federal também não pode. Isso é um impedimento constitucional da nossa Constituição do Estado, da gente não faz sentido a gente financiar alguém para pagar alguém, para pagar a gente mesmo, né? Fora isso, fora o que não pode, o resto tudo pode. Então, criem aí, façam bons projetos até o dia 27, vai ser lindo receber projetos bons. É contagem regressiva, pessoal. Então, assim, vocês têm alguma dúvida? Quem está aqui assistindo a gente quer fazer alguma pergunta? Aproveitem aí a presença da Ruth. É lógico que quando a gente fala de editais, né, tem todo um processo de mergulhar no texto e as dúvidas acabam surgindo no momento do preenchimento. E aí, Ruth, eu queria que você falasse um pouquinho de como as pessoas que estão diante do edital, com dúvidas ou querendo, enfim, entender melhor determinado artigo, enfim, como é que elas recorrem? Tem algum site, algum e-mail da FAPERJ para poder tirar essas dúvidas? Boa, Geisa. Eu estou respondendo dioturnamente as perguntas que chegam. Eu sou responsável justamente por responder esses questionamentos do edital de impacto e de outros dois editais, do edital Empresa Júnior e do edital Iniciação Tecnológica. Esse edital de impacto, que muito nos orgulha, basta mandar um e-mail para a central de atendimento, que chega para mim e eu respondo e a central responde. Então, está sendo ágil isso, mas é o processo que a gente tem para controlar os pedidos. Em geral, as perguntas estão sendo mais: o que eu posso comprar em custeio e capital? Basta olhar lá o edital. Tem até exemplos do que pode e que não pode, mas a gente está disponível para esclarecer, sem problema. Muita gente perguntando o que é negócio de impacto, está lá também o que a gente entende por negócio de impacto. Assim, eu sou uma organização educacional, já existe há muito tempo. Não vale ser só uma educação, né, um negócio que trabalha com educação ou com assistência. Ele não é isso que faz dele um negócio de impacto socioambiental positivo. Ele tem que ter, antes do edital, né, ele tem que mostrar que antes disso ele já se preocupava com isso e já explicitava o que ele queria resolver, enfrentar, e ele monitorava. Essa a diferença, é o propósito explícito e o monitoramento dessa intervenção que ele quer causar. Não basta ser um negócio, uma organização da área social, educacional, para se posicionar assim e pedir o recurso, porque, em geral, ele vai ser desclassificado, né? Porque tem que se posicionar mesmo. A gente quer, como eu falei, não quer gente que chegue on. Que bom que tem gente sensibilizada. Daqui a um ano a gente lança de novo esse edital. Aí a gente pega esse pessoal mais iniciante no campo, né? Mas realmente a gente agora quer dar uma robustez para o pessoal mais maduro, que já está há um tempo atuando e se posicionando assim. E tem um ponto, né? Na verdade, para esse início, para essa comunicação, para esse primeiro, já existem muitas oportunidades de editais que a gente sempre tenta trazer aqui no perfil do Rio de Impacto, nas lives que a gente faz, para justamente chamar as pessoas a olharem essas oportunidades. Mas, assim, estrategicamente, o edital, que já está na sua segunda edição, ele já caminha na direção de dar suporte a quem já está no campo, né? Uhum, é isso aí, Geisa, muito bem. E eu queria também lembrar que o cadastro, né? Muita gente faz o cadastro só com as informações de titulação. Ah, eu me formei ali, mas é importante para quem é empreendedor, nossa diretoria tecnológica, ela se importa com a titulação, mas para a gente é muito mais importante a experiência de mercado. Então explorem lá, tanto no Lattes, mas principalmente no cadastro CIS-FAPERJ, que é onde, né, os proponentes estão se apresentando para a FAPERJ, explorem, eu já fui empreendedor, já fali uma empresa, já reergui, já trabalhei como gerente de uma organização, já fiz iniciação tecnológica, já fiz um trabalho aplicado de pesquisa. Então, isso tudo para a gente importa. Então, muita gente não põe isso no currículo, mas para a gente importa, né? Porque é o tempo de mercado, é o tempo que aquele proponente, aquela equipe já conhece do seu setor de atuação. Então, isso importa para a gente.
A Acho que gente tem faltou isso. feito aí um esforço, né, de trazer também essa questão do apoio que a FAPERJ vem dando nos últimos anos, principalmente às empresas, para que elas possam se aproximar mais da universidade e gerar inovação. O Rio de Janeiro foi um dos pioneiros também na lei de inovação, né, replicando a lei federal. E para que a inovação aconteça, é necessário ter esse casamento entre a universidade e as empresas. Só que não é um casamento muito simples, que às vezes assim as mecânicas, os timings, a própria forma de atuação, ela às vezes conflita. E aí, para você resolver isso no campo, é necessário ter esse contato permanente, né, entre um e o outro, e eles irem se descobrindo. E a FAPERJ está no meio disso tudo também, sendo um órgão do governo a estimular essa conexão. Então, assim, a gente também trouxe recentemente um outro edital aberto da FAPERJ que beneficiaria também os negócios de impacto socioambiental, enfim, impacto positivo, é bom lembrar. E a gente, na verdade, quer deixar aqui a porta aberta sempre, Ruth, para também ir ajudar nesse processo, né, de tradução, às vezes de uma linguagem um pouco mais formal, mais diferente do dia a dia, mas que também tem que seguir as regras e, enfim, está muito bem calcada para que esses investimentos, né, que na verdade estão sendo feitos no conhecimento, na informação, na conexão, possam de fato refletir em bons resultados para o estado do Rio de Janeiro. É isso aí, é o que a gente acredita. A gente merece, né? Um Estado que chegue junto, que nos conheça sua população e que enderece políticas para o nosso campo, para resolver problema real. E você tem toda a razão, Geisa, quando a gente, por exemplo, faz uma parceria, a FAPERJ fez uma parceria recente agora, um termo de cooperação, né, está tramitando, mas já fizemos a parceria para divulgar os nossos digitais junto à JUSERJ, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, é um órgão, né, do Estado e que normalmente só registra quem é empresa ativa e não ativa, mas ela tem que ser um ator para estimular que novas empresas competitivas, porque a gente está falando aqui de inovação, então é muito importante que a ciência e a tecnologia chegue junto, num produto, num serviço, numa organização, numa forma de marketing, né? Porque inovação é isso, é inovação de processo, de produto, de organização e de marketing, né? Aí a nossa área, né, de comunicação. Então, como a gente conseguir chegar, explicar o que a gente veio fazer, então isso é inovação, é tanto o anuncicleta quanto o anúncio na parede, quanto essas mídias sociais aqui malucas, de aperta ali o botão, não aperta. Então inovação é de marketing também, é de produto, é de processo, isso é mais fácil da gente entender, mas é de organização. Uma organização que é aberta, que não tem baia, uma organização que o menor valor e o maior é de 1 para 3, isso é lindo. O cooperativismo em geral, ela tem, né, o legítimo, ela tem essa orientação de não deixar desigualdade. Então o maior e o menor, eles são ali, o teto e o mínimo que as pessoas retiram, é organizado, é acompanhado, é um atributo, é um benefício, né? Então isso é muito bacana. E a gente quer se aproximar das empresas. As empresas não veem a FAPERJ como uma agência de fomento para eles também. Em geral, a FAPERJ é culpa um pouco, né, do histórico, mas a gente quer justamente reverter, né, o meu diretor, nosso diretor, Maurício Guedes, que está à frente da diretoria de tecnologia, foi reencaminhado, essa semana saiu, ele vai ficar mais 3 anos com a gente, fazendo a diferença. Então ele veio realmente para não aceitar o não, ele pergunta por que até o fim, e vamos enfrentar essa burocracia, essa papelada, esse procurador, né? Porque às vezes a gente tem que convencer o amigo que resguarda a lei, que bom, mas para a gente inovar, às vezes no campo do setor público, a gente tem que pôr o pé na porta e fala, por que isso foi assim? Porque foi sempre assim, essa resposta não vale. Aí nessa administrativa a gente tem que enfrentar, né? Se a academia demora para acompanhar a dinâmica da sociedade, o setor público também demora. E são essas chacoalhadas que fazem com que ele se reposicione, se revisite. E a gente não está fazendo nada ilegal, a gente está só, né, provocando para acompanhar. Mas lá fora, Geisa e demais que estão ouvindo aqui, obrigada, Fábio, Ellen, Matheus lá de Cabo Frio, a gente quer se aproximar das empresas porque lá fora, a receita do bolo, lá fora dos países, né, ricos, desenvolvidos, lá fora a receita do bolo o pesquisador está onde? Lá fora o pesquisador está na empresa, majoritariamente na empresa, independente do porte. Aqui no Brasil, né, o pesquisador está onde? Está na academia, dando aula, fazendo pesquisa, fazendo extensão. Que bom que está lá também.
mas não tem que ser só. Por exemplo, na China, o pesquisador é 60% o pesquisador na empresa. Na França é 60% também. No Japão é 74%. Quem faz pesquisa é o pesquisador das empresas, com apoio do governo, com apoio da universidade. No Canadá é 57%, na Alemanha é 59%, no Brasil é 9%. 9% só, isso é o dado da OCDE, né, do MCT e OCDE, só 9% dos pesquisadores estão nas empresas no Brasil. E as empresas têm mais, né, agilidade para estar antenado com o mercado, tem mais agilidade para fazer compras, né, de equipamentos que cheguem junto e, né, façam o estado da arte a nível internacional daquela produção, daquele conhecimento. Então, é muito benéfico, não é nocivo, não tem que ter medo. A gente, então, está sempre procurando trabalhar com a tabela TRL, né, que é uma tabela que a gente apura o que é ciência pura e o que é ciência pura, né, ao longo do tempo vai virar ciência aplicada. Aplicada é quando a invenção vira inovação. A inovação ela só acontece quando é difundida, quando ela é apropriada pela sociedade. Quando ela está no mercado sendo vendida, ofertada, sendo gratuitamente, fazendo chegar para as pessoas, independente se é um recurso de governo ou um recurso empresarial. Mas é esse clique da difusão que faz a gente longevo, que faz a gente viver hoje tantos anos. Antigamente a gente vivia 30, 20 anos, os nossos autores clássicos aí morriam de tuberculose, de sífilis, né? A gente tem aí a nossa ciência e tecnologia a nosso favor. E a gente quer, em todos os nossos empreendimentos que a gente quer aprovar, a gente olha para parceria com ciência e tecnologia, para parceria com o núcleo de inovação de empresas, porque a gente sabe que isso é o que vai ajudar a dar competitividade àquele produto, àquele serviço, e mais made em Rio de Janeiro, mais made em Brasil, chega de comprar lá fora, vamos deixar o dinheiro aqui dentro para ele multiplicar aqui dentro com a gente. Essa é a ideia. Isso é um ponto fundamental, né? O Rio de Janeiro tem uma concentração imensa de universidades, de centros de inovação e pesquisa, e na medida que a gente consiga unir essas pontas, né, de olhar para o papel dessas pessoas que estudaram, que se titularam, que mergulharam em projetos e ações, elas possam contribuir para a inovação de processo, que às vezes, né, isso é muito interessante. Tem um professor do IPEA que ele fez um estudo chamado Pirilampo no Porão, que é justamente falando da questão das micro e pequenas empresas, como é que você alavanca e traz a inovação para as micro e pequenas empresas. E ele fala, às vezes a inovação é você deixar de cortar a batata e comprar um aparelho que corta ela, né, automática. E isso vai gerar uma economia de tempo e a possibilidade de investir, por exemplo, no marketing, na venda, no relacionamento com o cliente que compra aquela batata frita, por exemplo. Então, assim, às vezes são coisas muito simples, mas que fazem uma diferença nos recursos que estão sendo aportados, na inteligência se movimentando dentro dos empreendimentos. E isso é que vai fazer com que a gente consiga ampliar, gerar mais emprego, né? Com que o empresário possa trazer informações, assim, poder pensar e sonhar alto e ampliar o seu negócio até o limite aí do mundo, né? Hoje, assim, com as fronteiras que a gente tem alargadas pela tecnologia, pelo digital, isso está muito mais visível, né, para todo mundo. Então, é importante a gente estar trazendo esse edital. Esse edital está aberto até o dia 26 de julho, então um deverzinho de casa aí no mês para poder ler. Não deixem para cima da hora, porque são muitas etapas, orçamentos, recolhimento de informações que precisam constar desse edital. Então, quanto antes vocês acessarem o texto, melhor. Para vocês irem ali se identificando, tirando dúvidas, podendo também mandar as perguntas pelo site para a Ruth responder e aí poderem ter todos os pontos esclarecidos. A gente vai... Ô, Geisa, posso falar do orçamento? As pessoas têm dúvida no orçamento. Não pode mandar uma rubrica sem uma evidência de que aquele preço é competitivo no mercado. Então, sempre que apontar uma rubrica lá no Cisfaped, na hora do Excel, né, que abre uma planilhinha, você tem que ter um lugar ali anexar. Lá você tem que anexar um orçamento só, não precisa anexar 3. Antigamente eram 3, agora é só um. Só para mostrar a competitividade de preço. Então, pedir uma PJ, coloca lá um orçamento, só que esse orçamento não é um papel assim, né? Tem que ser datado, com CNPJ, com logo, com assinatura, com data de validade, né? Mas se for uma passagem, se for uma compra numa papelaria, faz o print screen da tela, mas tem que, em algum lugar, tem que manter aquela coisa da data.
Deixa aparecer a data, deixa aparecer a logo. Então, são essas possibilidades que a gente dá porque a gente precisa dessa evidência. Se não vier com anexo, a gente tem que glosar aquela rubrica com muita dó, porque a gente não tem muito time para ficar um a um ligando, explicando. A gente tem que tratar de forma geral, né, o público. Então, a gente fica morrendo de dó, mas tem que glosar. É na hora da outorga, que quando vocês ganharem o projeto, antes de contratar efetivamente aquela rubrica, vocês aí sim vão ter que apresentar 3 orçamentos e escolher o melhor preço, né? O melhor preço / qualidade. Mas agora, nessa etapa, é só um, então não é tão trabalhoso assim. Sempre a preferência Rio de Janeiro. Contratação de serviços de gente que atue no Rio de Janeiro. Mas se vocês provarem que aquela empresa, aquela expertise é melhor em São Paulo, no Rio Grande do Sul, como é a casa lá da Isamara, que está ouvindo a gente aqui, professora Isamara, um abraço aí, querida. Tá lá no Rio Grande do Sul, deve estar frio lá, né, Geisa? Então, pode até dizer que quer contratar os gaúchos ou os paulistas, não tem problema, mas tem que dizer por que eles são fenomenais, né, têm uma expertise fenomenal e que não tem essa oferta aqui no Rio de Janeiro. A gente quer sempre fazer que vocês contratem do nosso ecossistema fluminense, né? Então tem essa dica aí também, que bom que você falou do orçamento. Maravilha, tá vendo, gente? Como são questões que, assim, eu acho que com o que a gente conversou aqui, vocês já têm aí algumas dicas e podem anotar e compartilhar com os demais. O valor é alto, então, assim, não guardem para vocês, espalhem, porque quanto mais gente se tornando elegível e etc., a gente também, mais projetos sendo vistos e entendidos pela FAPERJ que há demanda no setor, há a possibilidade de uma discussão para ampliação, por exemplo, de recursos para um terceiro edital. Então, também é importante que, se você enxergou que ali você tem um negócio de impacto, tem uma oportunidade de alavancar o seu negócio, não deixe de se inscrever no edital, não tenha medo, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente ter muitas pessoas acessando aí e participando desse processo. Acho que a gente já está aqui acabando o tempo. Se tiver mais alguma pergunta, enfim, a Ruth lembrou do orçamento. Tem mais alguma dúvida que nas perguntas, nas consultas aparece muito, Ruth? Tem tido muita pergunta do que é, quem que pode pagar para a equipe, né? Quando vocês apresentam uma equipe, e essa equipe tem também o seu CIS-FAPERJ, ele vai ser apontado lá dentro do sistema, essa equipe não pode receber dinheiro da FAPERJ, essa equipe tem que ser contrapartida do proponente. A mesma coisa parceira, se você diz, parceiro, o Rio de Impacto é parceiro, finge que o Rio de Impacto é um CNPJ. Então o Rio de Impacto não pode ser apontado para receber recurso da FAPERJ. Parceiro é parceiro, tem que chegar junto com o recurso dele, e membro é membro da equipe, tem que ser contrapartida do proponente. Então, tem que ter esse cuidado, porque a gente glosa também quando a gente vê esse erro. É uma bobagem, nem sempre fica explícito, né? Mas se vocês querem que alguém receba um recurso dentro da rubrica, ele não pode ser citado como parceiro nem como membro. Ele é um prestador de serviço que está lá o orçamento dele anexado para justificar aquele valor competitivo. Então, cuidado com isso, tá? E como a gente está dando recurso, né, a fundo perdido, é um recurso de subvenção, a gente prefere esse termo subvenção do que fundo perdido, que fica pejorativo, parece que o dinheiro público está se perdendo, muito pelo contrário, está se achando aqui em nosso campo, mas esse dinheiro de subvenção, ele é um dinheiro dado, ele não tem retorno, então a gente tem que realmente cuidar, e para organizações maduras que vão receber esse recurso, por isso que não são organizações early stage, né, elas não são iniciantes, elas já têm que estar faturando, já têm que ter alguma atuação no mercado, é importante que elas tenham sua equipe, né? Então, essa equipe delas, ela vai continuar bancando. O que vier a mais, ele pode contratar uma equipe PJ, mas não é uma equipe que já estava trabalhando. Então, se uma equipe já era PJ e estava trabalhando, só se iria alocar ali, né? Então, tem que deixar muito bem explicado, porque senão a gente entende que está remunerando as pessoas que já são CLT, que já são PJ, entendeu? A gente tem esse cuidado aí para diferenciar. Mas acho que esses são os principais pontos, Geisa. O desenvolvimento de software também sempre é uma questão. Desenvolvimento de software, coisa nova, é capital. Já a compra de um software... agora eu vou até pegar minha notinha aqui, porque essa é uma coisa que todo mundo erra, se coloca custeio capital, glosa e não tem mais como voltar. Porque tem uma particularidade que a gente ficou batendo cabeça até entender essa coisa de custeio capital. Peraí, software. A gente deixou até bem explícito lá para ninguém mais errar. E depois que erra, não tem mais como consertar, né?
capital, dinheiro de capital, natureza dinheiro capital, porque tem duas, né? Ou é custeio recorrente ou é capital quando compra um equipamento, quando, né, quando aquele patrimônio é incrementado. A gente chama isso de dinheiro de natureza despesa de capital. Capital é o quê? É desenvolvimento de software. É despesa de criação e desenvolvimento, isso é capital. Mas custeio também tem uma particularidade em relação ao software. O custeio, se for uma adaptação de um software existente ou uma atualização de um software existente, então é custeio. Por favor, não errem isso, a gente não gosta de glosar, de retirar a rubrica e deixar o projeto capenga. Às vezes o principal recurso é o tal do software, mas a gente tem que bloquear porque apontou errado a natureza de despesa. Tá Tem bom? uma pergunta aqui que não é específica desse edital, mas de um edital também que foi estendido aí o prazo de preenchimento, se eu não me engano, que é do doutor, né? Do doutor nas empresas. Aí, Ruth, se você puder responder, eu acho Eu vi a pergunta aqui, ó. Somos energia da terra, que bacana. Depois eu vou conhecer esse empreendimento. Eu gostaria de saber se o edital que une empresa e doutores pode ser feito em parceria com algum doutor. Aqui na empresa somos mestres, mas não doutores. Daria para participar também? Não, nesse caso não. O proponente tem que ser um doutor já titulado ou com a agenda da defesa já pronta, porque esse edital é bem específico. A gente depois vai lançar outro que contempla mestre e doutor, mas por enquanto realmente a gente se inspirou no doutor, porque afinal são 20 mil doutores no Brasil que se titulam e não tem emprego para eles. Então são pessoas altamente qualificadas que não pensam, eu vou empreender, meu projeto de pesquisa foi tão fenomenal, mas deixa na gaveta. Não, a gente quer que ele tire da gaveta e implemente aquela super solução científica tecnológica para esse edital, por exemplo, Doutor Empreendedor, né, que acaba dia 9 agora, essa semana. A gente já prorrogou, não vai prorrogar mais. Mas o proponente tem que realmente ser um doutor, mas que não tem empresa, que vai abrir empresa quando o dinheiro entrar, ou que tem empresa com pouco tempo de vida, se não me engano são 16 meses de empresa, aí sim ele pode pedir esse recurso. E ele vai ter dinheiro de semente, 50 mil reais, mais 20 mil reais para estar dentro de um ecossistema, dentro de um mecanismo, né, seja uma incubadora, aceleradora, mas isso ele pode escolher depois. O que ele tem que ter agora é uma carta de intenção. E ele também vai receber, pode ter até bolsistas para trabalhar com ele junto. Além disso, ele também está recebendo um recurso durante alguns anos, porque a gente quer incentivar esse doutor com muito conhecimento a virar um empresário, um autoempregado e, né, mais PIB fluminense, mais emprego aqui para o nosso estado. Bem, maravilha. Acho que já tirou a dúvida ali que eles estavam tendo. Tem um outro edital que também está aberto, semelhante, mas que não é a mesma coisa, né? Tem o Doutor Empreendedor. Inserção de mestre doutor. Se quiser, a gente vem aqui semana que vem também falar, porque também acolhe negócio de impacto orçamental, Geisa. O de mestre em doutor é assim. O proponente é uma empresa já estabelecida, com faturamento robusto, tem 3 níveis lá de faixa de faturamento, 3 tipos de proponente. Essa organização com sede no Rio de Janeiro, tá? Sempre sede no Rio de Janeiro. O proponente tem que ter sede no Rio de Janeiro também, tem que ter endereço no Rio de Janeiro. Então, essa empresa, ela quer melhorar, quer estimular um núcleo de inovação. Então, ela vai pleitear um projeto, ela vai fazer um projeto e mandar para a FAPERJ. Se ele for aprovado, o que ele vai ganhar, né? Ele vai ganhar a FAPERJ vai estar financiando esse bolsista, mestre ou doutor, para estar trabalhando com ele durante um período, durante alguns anos, para essa pessoa desenvolver uma inovação de processo, de produto, de marketing, de organização ao longo da sua estada lá dentro dessa organização, sendo financiado, sendo remunerado com a FAPERJ, com recurso FAPERJ. Então, essa é uma pegada diferente. Já estamos dando spoiler aí da próxima live com a FAPERJ, que a gente vai falar desse edital. Esse edital vai estar aberto até quando, Ruth? Ele foi o último que abriu, então ele vai ficar mais um mês aí. Então, acho que semana que vem é boa dica aí para chamar os nossos colegas para falar desse edital. Porque se tem o mais apropriado é o Guilherme Santos, ele fala assim, tranquilo desse edital. Tem uma coisa importante nesse processo dos negócios de impacto social que a gente percebe aí a participação muito forte das universidades, até porque para você medir impacto não é simplesmente, né, só número de pessoas ou de atendimentos, você precisa ir muito mais além na solução daquele problema que foi apontado ali como foco e o propósito da empresa, né, desde a sua formação. Então, assim, a gente já deu spoiler que a gente vai ter aí semana que vem mais uma live com a FAPERJ para a gente falar desse edital que ainda está aberto e talvez o Somos Energia que está aqui com a gente pode ser aí um caminho para vocês
mergulharem nessa parceria com a FAPERJ. Ah, sim, a energia tem outros dois, que é feito com a diretoria científica também, né? Que é o edital de geração e armazenamento de energia. Acaba essa semana, se eu não me engano, acho que foi prorrogado. Esse é lindo, é para soluções de energia para o nosso estado. Eu sei que a FAPE, o Fórum pauta isso muito, é um tema muito importante aí, energia, né? Mais energia limpa para o planeta. E as ODS estão aí para a gente performar. Então, Somos Energia tem também. E tem o outro de mobilidade, que também é conjunto com a outra diretoria, de mobilidade urbana, está também fechando esse período agora. Então, galera, fiquem ligados, acessem lá. Se você for lá no topo do site da FAPERJ, tem uma área específica em que todos os editais estão disponíveis. E é só você clicar lá e tem na integridade o texto. Acessem, podem tirar as dúvidas, não deixem para a última hora. A gente está pensando, 26 está longe, não, é daqui a pouco. Então, assim, tirem esse tempo para poder olhar com calma e vencer essas etapas que são necessárias para que a gente possa ver esses 5 milhões sendo aplicados de fato no campo e vendo isso se desenvolver. Ruth, muito obrigada por você ter participado aí dessa live. Acho que foi super esclarecedora, porque a gente conseguiu também trazer um pouquinho mais do que o Estado também está olhando em termos de potencial desenvolvimento dos negócios de impacto social. Lembrando a todos vocês, fazendo um convite aqui, de que sexta-feira a gente tem um novo encontro às 9 horas da manhã. Eu vou conversar com o Guilherme Alan, do Sebrae RJ, sobre um programa de aceleração que o Sebrae abriu para selecionar 100 microempreendedores de comunidades do Rio de Janeiro. Então, é um aporte direto nos negócios de favela, das comunidades. Então, assim, fiquem ligados, divulguem e estejam aqui com a gente para também tirar todas as dúvidas desse edital do Sebrae. Obrigada aí, Ruth. Beijo. Boa Importante, hein, gente? Esse edital aí para as periferias, para as favelas, de sexta-feira, 9 horas. E olha, lá no site da FAPERJ tem a newsletter, que é um jornalzinho semanal que toda quinta-feira tem novas informações de que edital está fechando, está abrindo, que os editais estão bombando aí de resultado na vida da gente. Então fiquem ligados toda quinta-feira. Se vocês assinarem, vocês vão estar recebendo em vez de vocês irem atrás, né? Então nada como fazer um radar de informação aprimorada chegar para vocês. Obrigada, Geisa. Obrigada, Rio de Impacto. Beijo a todos e boa semana. A gente se encontra na sexta-feira. Saúde, cuidem-se, proteção. Beijo, beijo.